Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Fala, rapaziadinha, voltei. O próximo ponto são as correntes marítimas. Vamos ler o que está aqui escrito. As correntes quentes suavizam a temperatura da costa por onde percorrem. Por quê? Uma corrente marítima quente, ela também torna o ar que está sobre ela quente. Obviamente ele vai ser úmido, beleza? Então, a corrente marítima quente, ela vai influenciar o clima da costa pela qual ela passa. Ou seja, vai aumentar as temperaturas dessa costa. E se aumenta a temperatura, aumenta a evaporação. Se aumenta a evaporação, aumenta a presença de massas de ar. E se temos massas de ar, elas vão recebendo cada vez mais e mais e mais umidade, vão subindo, subindo, subindo na atmosfera, lembrando que massa de ar quente é leve, vão subindo na atmosfera até que alcançam porções mais frias e são resfriadas, perdem a capacidade de reter vapor d'água, de reter umidade e temos chuva, beleza? Então, as correntes quentes suavizam a temperatura da costa por onde elas percorrem, beleza? E essas correntes quentes são originadas em águas equatoriais, em regiões mais quentes. E é o exemplo que eu dei aqui, corrente do Brasil e corrente do Golfo, lá no México. Contribuindo para o aumento da evaporação, como já falei aqui com vocês, gerando umidade e chuvas nas regiões litorâneas. Já falamos também sobre isso. Tranquilão, gente? Próximo aqui são as correntes frias. As correntes frias, por sua vez, geram uma baixa na temperatura. A relação é a mesma, tá? E aí correntes de Labrador, de Humboldt, da Califórnia. E essas correntes frias são geradas nos polos. E aí o exemplo que nós temos aqui na América do Sul é a MPA, Massa Polar Atlântica, que é formada lá no Polo Sul, que tem uma influência no clima brasileiro absurda no inverno, chegando inclusive à porção mais ocidental da Amazônia, né? Para ser mais específico, chegando até a região noroeste da Amazônia, né? Então, criando ali na Amazônia uma mudança muito repentina das temperaturas, por conta justamente da penetração dessa massa de ar fria no Brasil, né? Não só no Brasil, como na América do Sul como um todo, tá? Então, temos um exemplo próprio, que é a MPA, atuando aqui no nosso país e influenciando as temperaturas das regiões pelas quais ela passa, tá bom? Causando a formação de gelo na costa e de desertos costeiros. Professor, como assim uma corrente marítima fria influencia na formação de desertos? Pelo seguinte, ela não é fria. Uma massa de ar fria também é seca. Percebe? E um deserto, ele também é seco. Ele tem baixa umidade. Por que eu sei disso? O seguinte, o deserto, ele durante o dia é muito quente, porém durante a noite ele é muito frio. Então ele tem uma amplitude térmica muito alta. E quais são as regiões que caracteristicamente, ficou bonita essa palavra, né? Costumam ter essa configuração? São regiões que têm baixa influência da umidade. Umidade. Se é uma corrente marítima fria, logo ela será seca. Então terá baixa umidade. Sacaram? Então, se é seco, tem baixa influência de umidade, logo amplitudes térmicas maiores, e a gente começa a ter o processo de formação de desertos. Então, temos algumas regiões no mapa pelas quais passam correntes marítimas frias, que são regiões de desertos, tá? Por conta dessa secura característica das correntes frias, que as correntes frias geram no ambiente pelos quais elas passam. Tá bom, gente? O movimento ascendente do ar frio impede que o ar úmido oceânico alcance a costa. É isso. O ar frio, seco,
dessa corrente marítima impede que a umidade do oceano, é como se criasse uma barreira que impedisse com que a umidade do oceano entre no continente, tá? Próximo ponto aqui são os obstáculos orográficos. Se tem orográfico, nos remete a relevo. Já falamos sobre isso também. Disposição de relevos de maior altura na porção ocidental do continente. Então, na porção ocidental do continente, nós temos uma disposição de relevos de maior altura. Vamos lembrar que nós temos os Andes na América do Sul, né? Temos as montanhas rochosas na América do Norte, que se estendem ali pelo México, chegando até a América Central também, inclusive, e conforme ela vai passando pelos diferentes países, ela vai mudando de nome. Montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá, e no México, Sierra Madre, tá? E vai se estendendo ali pela América Central, por conta também, né, do encontro de placas tectônicas. Toda essa região mais ocidental da América, pegando do norte até o sul, né, é marcada pela presença de dobramentos modernos. E vocês sabem do sexto ano que dobramentos modernos são um tipo de relevo que se desenvolve a partir do encontro de placas tectônicas. Na América do Sul, nós temos o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. Na América do Norte, deixa eu lembrar aqui, a gente tem o encontro da placa... Esqueci o nome das placas, tá? Mas o nome das placas não é importante para vocês, não. É que eu costumo gravar bem da onde eu moro, né? Então, sul-americana e placa de Nazca, né? Mas basicamente são frações da mesma placa que foram se quebrando ao longo do tempo geológico. Mas o importante para vocês terem em mente é que são tipos de relevo que são formados a partir do encontro de placas tectônicas. E nessa porção ocidental do continente americano, nós temos esse choque de placas. E a partir do encontro dessas placas, a gente tem a formação de dobramentos modernos. E dobramentos modernos são bastante recentes, tá? E que tem uma altura, uma altimetria muito significativa, tá? Então, para vocês entenderem o porquê que nessa porção mais ocidental do continente a gente tem esse tipo de relevo, tá? E esses relevos tão altos impedem a entrada de ventos úmidos provenientes do Oceano Pacífico. Então, a gente tem o Oceano Pacífico coladinho aqui com essa porção mais ocidental da América. Só que esses dobramentos modernos são tão altos que impedem que essa umidade vinda do Pacífico entre no nosso continente. E dessa forma, o que acontece? Bom, o clima fica mais seco, tá? Provocando aqui embaixo climas áridos e semiáridos na borda ocidental do continente. Beleza? Vou passar. Massas de ar. Massas de ar, quando a gente estuda, né, esse ponto, nós percebemos a influência de massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico no continente americano. Não encontram obstáculos orográficos. Se vocês forem lembrar da nossa aula sobre o relevo americano, há umas 4 semanas, por aí, antes daquela pausa que nós demos para a nossa PS do primeiro semestre, a gente vai lembrar que nessa porção mais oriental da América, a gente tem uma predominância de planícies e de alguns planaltos. Planaltos não têm uma altura, uma altimetria tão grande quanto dobramentos modernos. Então, nessa porção de cada América, por conta desses relevos mais planos, mais baixos, a gente tem a penetração de umidade vinda da onde? Vinda do Atlântico, do Oceano Atlântico. Tudo bem? Provocando nada. As precipitações são muito mais abundantes no leste e diminuem progressivamente para o oeste. Então, olha só que interessante, como que a geografia é linda, é perfeita, né?
A gente tem aqui a porção mais leste, mais oriental da América, com relevos mais baixos, né? E que por conta disso a umidade vinda do Atlântico entra com maior facilidade, né, no continente, e conforme, né, nós vamos nos afastando dessa porção do continente mais a oriente, mais a leste, e indo para o interior do continente, para a porção central, mais essa umidade vai sendo reduzida, formando o quê? Climas com estações mais secas e climas semiáridos. Beleza, gente? É bem tranquilinho. O legal é ir relacionando cada um desses elementos para entender o porquê que os climas das diversas regiões que compõem a América são do jeito que são. Beleza? Agora vamos olhar especificamente, que eu vou, inclusive, eu estou com 2 mapas aqui sobre correntes marítimas e climas na América, se não me engano, que vão entrar daqui a pouco na nossa aula, tá? E a gente já conseguiu olhar melhor isso. Mas vamos tratar agora especificamente de cada um dos climas da América. Vamos começar esse debate, né? O primeiro clima é o clima frio, que está localizado na região entre 50 graus e 60 graus de latitude norte, né? Então, o clima frio, ele vai se desenvolvendo, né, conforme a gente cresce essa latitude. Ele apresenta temperaturas muito baixas o ano todo. Por quê? Quanto maior a latitude, menor é a incidência de raios solares e mais frias são as temperaturas. Beleza? Guardem isso como um mantra na vida de vocês. E o tipo de vegetação que nós temos são as florestas de coníferas, ou também conhecidas como taiga. Professor, o que é uma floresta de conífera? Vem comigo. Conífera. Conífera. Cone. Cone. Conífera. Cone. Conífera. Tá ligado no pinho? Naquela árvore de Natal que a gente coloca na nossa sala todo ano, por mais que não faça o menor sentido com as características climáticas brasileiras, a gente coloca um pinheiro na nossa sala. Nunca entendi isso. Do ponto de vista cultural faz sentido, mas enfim. Uma floresta de coníferas é uma floresta que tem essas vegetações com essa aparência de cone. Tá? Pensa na árvore de Natal. Pronto, matou. Uma floresta de coníferas, ou também conhecida como floresta de taiga, ou só taiga, é uma floresta cheia de árvores de Natal. Ponto. É isso. Isso é uma floresta de coníferas. Coníferas. Cone. Formato de cone. Tá bom? Próximo clima é o clima frio de montanha. Também já vimos há algum tempinho atrás, né? Alguns slides, sei lá, não sei nem mais que parte da aula eu tô. Vou falando e me perco. É um clima comum nas altas cadeias de montanhas, como a gente já viu também nessa relação. Vamos crescendo 180 metros, menos 1 grau Celsius. Também é frio durante todo o ano. Nas áreas de picos, não há presença de vegetação. No ponto de pico, ou seja, no ponto mais alto dessas montanhas, não tem vegetação. Por quê? Porque não tem umidade suficiente para que algum tipo de vegetação se desenvolva. Então, se não tem umidade suficiente, não tem vegetação. Por quê? Porque é muito alto. Muito alto, muito frio. Muito frio, muito seco. O que eu falei que é fundamental lá no início da nossa aula para que espécies vegetais, para que vegetação se desenvolva? Umidade. Se não tem umidade, não tem vegetação. Beleza? Olha como tudo se relaciona. O clima se estende desde a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, até as montanhas rochosas no norte. Óbvio, gente, porque eu não falei que na porção mais ocidental do continente americano nós temos dobramentos modernos formados a partir do choque de placas tectônicas? Então, essas regiões são regiões mais altas. Se são mais altas, são mais frias. Se é mais frio, bom, clima frio de montanha. Beleza?
eu vou parar aqui e vou voltar na nossa parte 3, beleza? Beijo e já volto.